Meu nome é Suzélia Veloso de Oliveira, tenho 40 anos, sou advogada, professora, assessora, fisiculturista, mãe solo, filha do meio, né, de um casal. Minha mãe é do Piauí, meu pai é de Minas, vieram para Brasília ainda na década de 70, né? Se conheceram aqui. Tenho mais duas irmãs, uma mais velha, uma mais nova. Todas trabalham na área de educação. Uma é pedagoga mesmo e a outra é da área do direito também. E o meu pai, ele foi militar durante um bom tempo. Ele trabalhou para a Marinha do Brasil. Então, assim, eu acho que isso também nos influenciou bastante, essa questão muito do foco, da disciplina. Meu pai sempre foi um homem muito correto, muito justo. Então ele nos cobrava também essa postura e isso influenciou muito no nosso estudo. Nasci e cresci numa família extremamente feminina, né? A gente sempre teve como figura masculina apenas o meu pai. Eu tenho uma filha de 13 anos e mais duas sobrinhas, né? Então, na minha família a gente tem basicamente só mulheres, né? Somos em 3 irmãs, minha mãe, minha filha e mais 2 sobrinhas. O único homem é o meu pai. Então, a nossa infância, a minha vida foi toda muito focada nessa questão de, por sermos mulheres, era necessário que a gente conquistasse aquilo que era nosso sem esperar de uma outra pessoa, né? Meu pai nos criou já com aquela visão de que a gente tinha que vencer na vida de alguma forma, e vencer na vida não seria, obviamente, ser o melhor, alcançar fama, dinheiro, mas ser melhor naquilo que a gente pudesse ser, vencer na vida, na profissão que a gente escolhesse. Quando eu fui fazer o vestibular, passar numa faculdade não era tão fácil como a gente vê hoje, que é mais tranquilo do que na minha época. Então, foi o meu primeiro grande desafio na vida, foi eu passar no vestibular da faculdade de Direito. Acabei passando em 2 faculdades, né, grandes, uma de contabilidade, para você ver que não tem nada a ver, e a outra que era Direito. E aí, na repescagem lá, na segunda opção, eu coloquei contabilidade porque não tinha opção. Meu foco era o direito, mas como tinha que preencher uma segunda opção, eu coloquei contabilidade. No dia da matrícula, a documentação pronta, eu estava de saída, precisei passar na delegacia para poder tirar a segunda via da minha carteira de identidade, quando eu recebo a notícia de que eu tinha passado no vestibular do curso de Direito de uma outra instituição. Então, assim, é aquela história da vida sempre te encaminhar para o caminho, alguns caminhos que tem que ser. E aí você, às vezes, até tenta desviar, ou por alguma situação da vida acaba desviando, mas a vida sempre te leva naquele rumo que eu acho que é para ser seu, né? Por um dia, por horas, eu teria me matriculado na faculdade de contabilidade, nada disso estaria acontecendo, eu nunca estaria aqui. Mas acabou que eu consegui aí minha vaga na faculdade de Direito, e aí foram mais 5 anos e meio, que eu ainda fiquei um semestre a mais, de uma batalha para uma família humilde como a minha, né? O transporte era algo que a gente também não tinha. E eu me recordo de muitas vezes caminhar muitos quilômetros para chegar na faculdade. E eu tenho umas situações até engraçadas, que um dia eu estava muito cansada, caminhando para chegar na faculdade, em razão de não ter ali o valor do transporte. Sentei num banco para descansar e eu não vi um monte de formiga nesse banco. E eu sei que essas formigas subiram em mim e corre daqui, acode, e elas me picaram e tudo, e bate, gente vem ajudar. E aí eu chorei muito nesse dia. Mas eu chorei não foi exatamente por conta dessas picadas, dessas formigas, mas eu chorei pela situação. Falei assim, caramba, eu já luto um tanto que eu luto, essa batalha inteira, essa luta, eu já não tenho o valor para eu poder me deslocar nem de ônibus, nem de nada. Quando chega aqui, no meio do caminho, ainda me acontece essa situação. Mas são coisas da vida, né? São batalhas diárias que não só eu enfrentei, mas muitos já enfrentaram ou enfrentam ou ainda vão enfrentar. Da família da minha mãe, na verdade dos meus pais, a gente não tinha ninguém ainda que era formado em alguma coisa, aquela coisa das famílias mais antigas, mais humildes. A minha tia mais nova foi aquela que conseguiu estudar para ingressar numa faculdade. E ela se destacou por ser a mais nova, já pegou a fase mais da família um pouco melhor, então ela conseguiu estudar e passou no vestibular da faculdade de Direito, que foi uma festa, porque a gente, na família inteira, eu era menina, ninguém nunca tinha conseguido tal feito, ainda mais numa faculdade muito difícil, que era a faculdade de Direito. E eu tenho uma ligação muito próxima com ela, sempre tive até hoje. Durante boa parte do tempo em que ela frequentava a faculdade, eu fui morar com ela, passar dias na casa dela, então eu passei a frequentar a faculdade dela também. Ela ia para a faculdade, como eu não podia ficar sozinha, eu era adolescente, ela me levava para a faculdade. Eu sempre brinco que eu tenho 2 faculdades de Direito. Eu tenho a dela
e tenho a minha, porque eu frequentei a faculdade de Direito da minha tia quase que por completo. Quando eu passei nesse vestibular da faculdade de Direito, que eu estava lá na delegacia tirando a segunda via do meu RG, chega minha tia, entrou na delegacia, ela não via polícia, ela não via nada, ela bateu porta e eu até assustei, porque eu nunca, o que minha tia está fazendo aqui na delegacia? E ela chorava, você passou, você passou, você passou. Então foi ela que me colocou nesse caminho e foi ela que acabou me comunicando que eu tinha passado na faculdade de Direito. E foi numa aula de introdução ao estudo do Direito. Primeiro semestre entrou uma professora e ela começou a dar aulas e aquilo foi me envolvendo, o conhecimento, a profundidade do que ela falava, de como ela explicava e também a delicadeza dela de passar um conteúdo que para mim eu era muito menina quando eu entrei na faculdade, era muito difícil, palavras, expressões, e ela tinha uma simplicidade em transmitir o conhecimento e ao mesmo tempo uma profundidade de conhecimento. E aí naquele momento, aquela ideia de ser professora que eu tive lá no ensino médio, lá quando eu tive que escolher entre magistério e acadêmico, aquilo voltou na minha mente. Aquela ideia de dar aulas acabou revivendo, né, nas minhas memórias e tal, só que aí eu decidi naquele momento que eu daria aulas, obviamente, na área do direito. E olha que ali era o primeiro semestre, eu ainda tinha um chão, 5 anos ali pela frente, mas isso acabou me acompanhando durante toda a minha faculdade de Direito. Minha filha, né, ela veio inesperadamente. Uma gravidez que não foi planejada, só que eu já dava aula, eu já tinha o meu trabalho, eu já tinha uma vida muito corrida e aquela gravidez ela veio no meio de um turbilhão de coisas, minha vida profissional estava já organizada, então tudo certinho, porque aquilo ali seria obviamente uma pausa grande na minha vida profissional e algumas mulheres elas não estão preparadas para aquela situação, para aquela mudança repentina. Tive a minha filha, sempre fui mãe solo dela, né? E com 3 meses eu acabei precisando voltar à minha vida profissional, né? Eu tinha que voltar a dar aula, então eu acabei deixando a minha filha aos cuidados da minha mãe, então eu passei a ter que organizar o trabalho, o estudo, porque como professora eu preciso estar sempre estudando, melhorando, então o estudo, a vida profissional, o tempo que eu precisava dedicar para minha filha, porque uma responsabilidade muito grande, né? Porque você tem um filho não é uma boneca como a gente tinha antigamente, que você larga para lá no momento e depois pega quando quer brincar com ela. Tudo na vida depende também daquele foco, daquela organização. Não é fácil, então eu não estou falando aqui como se isso fosse fácil para todas as mulheres que vivem a minha realidade. Isso é difícil, sim. Então, assim, hoje eu tenho até uma certa dificuldade de dormir uma noite inteira, porque eu passei muitos anos tendo que usar a madrugada como momento para fazer alguma atividade, para arrumar a casa e até, por exemplo, para ir para academia, porque eu nunca deixei a questão do esporte, mas eu precisava frequentar a academia e aí em alguns momentos eu precisei ir 2 da manhã, 1 da manhã, justamente porque o meu dia era preenchido entre minha filha, trabalho, estudo e as obrigações que a gente tem no restante da vida. E a minha filha, ela cresceu nesse meio também. Aquilo que eu aprendi dos meus pais lá atrás, que você precisa estudar para mudar de vida, eu sempre deixo muito claro para ela. Hoje, graças a Deus e ao meu trabalho, ela tem uma vida confortável, mas eu sempre destaco para ela que essa vida confortável ela veio de muito esforço, muito trabalho, e que ela precisa criar também uma vida confortável própria para ela e para os filhos que ela venha a ter. Inicialmente eu conheci o Carlinhos, né? O William eu conheci bem depois. Eu conheci o Carlinhos em meados de 2013, então a gente já tem aí quase 10 anos de história, dando aulas aí pelos cursinhos. E a vida inteira a gente se encontrou muito, apesar das matérias serem matérias diferentes, né? Nos últimos anos, vamos botar aí 2016, 2017, a gente acabou se aproximando mais em razão dos concursos da Secretaria de Educação do DF e participei de muitos projetos que ele criou, materiais, sempre estava ali, sempre participando dos projetos que ele desenvolvia, até a criação dos pedagógicos. E aí eu conheci o William um pouquinho antes, né, deles formarem os pedagógicos, e eu estou com eles literalmente desde o início mesmo do projeto dos pedagógicos. A gente gravava num estúdio um pouco menor, mas sempre ali muito focado na área da educação. E eu sempre fui muito encantada com a forma pela qual
o trabalho era feito. Então, assim, eu já dei aula em muitos cursinhos, em muitos preparatórios. Eu estou nesse ramo aí, completando agora 16 anos, então eu já conhecia muita coisa. E aí, desde o início, eu fiquei um pouco encantada com a forma pelo qual era tratada a área da educação. Não tínhamos nada específico no Distrito Federal para a educação. Tínhamos turmas que eram formadas ali somente quando o edital era publicado e não havia algo que fosse, né, dedicado à educação. E eles trouxeram essa proposta para o Distrito Federal. Quando eu fiquei sabendo do projeto, as primeiras lives que eu participei, que eu também lembro com muito carinho, uma bancada bem apertadinha, gente, os três sentados assim, apertados assim, respondendo perguntas ali. E fiquei prestando atenção no cuidado da preparação. Olha, Suzeli, a gente precisa fazer um material assim. Su, tem uma proposta nova, vamos mudar isso aqui, vamos fazer um trabalho assim, vamos trazer esse tipo de material para a educação. E aquilo acabou me encantando. Eu sempre dei aula para tribunal, para polícia, para legislativo, senado, na última prova, e fui me encantando pela área da educação. Primeiro, né, não só pelo trabalho que passou a ser realizado, focado na educação, focado principalmente em resultados. Precisamos ter resultados. Precisamos fazer com que esse aluno, ele nos confie o seu tempo, invista no nosso trabalho e que ele colha o resultado disso, involuntariamente me apaixonando pela área da educação, como todo, pelos alunos da educação, pelo trabalho que é realizado, produtos novos, sempre tem um curso novo, sempre me falam, Su, a gente vai sempre regravar suas aulas, sempre atualizadas, a gente vai estar sempre atualizando, o que às vezes não era uma política que se seguia muito. A gente vai focar nesses alunos, a gente não vai misturar esses alunos com outras turmas, então a nossa atenção toda é voltada para eles. Então, além de uma relação profissional com Carlinhos William, eu tenho uma relação de amizade e admiração muito grande. Isso não é segredo para ninguém e eu não falo apenas por falar, porque nós temos uma história, então eu não os conheci agora, já literalmente estourados, vamos assim dizer. Eu conheci quando o projeto ainda nem existia. Então, se eu falo com uma certa até propriedade de uma história que é antiga, de um trabalho muito ainda precário naquela época, né? Que hoje, graças a Deus, a gente tem uma grande estrutura nos pedagógicos. Me coloco na família dos pedagógicos, me coloco dentro de um trabalho que é de excelência, que é de qualidade e sempre agradeço. Aí eles me imitam toda vez, porque toda vez que eu tenho uma live eu falo, olha gente, queria agradecer a Deus primeiramente e a Carlinhos Williams pedagógicos. E aí eles viram até uma brincadeira, eles, quando me veem, eles fazem até os meus trejeitos e me imitam. E eu vou sempre agradecer, né? Todas as vezes que eu entro nas lives eu agradeço. Estar ali para um profissional é um privilégio, não só um privilégio na área profissional, mas por lidar com alunos que têm muitos sonhos. O aluno da educação, ele tem o sonho de entrar na educação não só para ter um salário, não só para ter uma vida mais confortável, mas a gente percebe nitidamente que eles querem entrar na educação com o intuito de mudar vidas. E a gente se envolve muito na preparação. Na última prova para temporário, no dia da prova eu tremia. E eu, meu Deus, eu não vou fazer essa prova, mas você se envolve de uma forma com a vida, com os sonhos, com a meta daquele aluno, que você passa mal ali junto com ele. Chorei de tristeza porque não conseguiram, chorei com outros de alegria porque conseguiram. Então nosso trabalho é muito visceral, muito coração. E é isso que nos faz tentar sempre levar o melhor, né, para esse aluno, para que aquele sonho que ele alimenta por muitos anos, que aquilo se concretize. Eu sou a Suzeli, professora de Direito e Legislação e sou pedagógicos.